Você está ouvindo o Vox e hoje estamos conversando com a promotora de justiça Luciana Imaculada de Paula, coordenadora estadual de defesa da fauna, e Adriana Araújo, coordenadora do Movimento Mineiro pelos Direitos dos Animais. Como tem sido o trabalho do Ministério Público de Minas, promotora Luciana, no combate às rinhas de galo e como se dá a reabilitação desses animais? E ainda dentro dessa pergunta, houve recentemente alguma mudança significativa na legislação? Então, a legislação estadual, a Lei 22.283, ela estabelece que colocar animais da mesma espécie ou de espécie diferente para combate é considerado maus tratos. Mas nós precisamos também nos lembrar do momento da criação e da preparação desses animais para o combate. Muitas vezes, essa criação, ela destina-se justamente a preparar aquele animal, a fortalecer alguma parte do seu corpo, e isso não ocorre sem que lhe sejam infligidos muitos maus tratos. Então, nós precisamos pensar tanto no momento do combate, quanto no momento que o antecede, na criação dos animais. Enfim, é entendimento nosso de que essas condutas, elas configuram maus tratos contra os animais. Então, a SEDEF tem atuado em parceria com os agentes fiscalizadores, tanto da Polícia Militar de Meio Ambiente, como da SEMAD, a Subsecretaria de Fiscalização, em suporte a essas ações de combate às rinhas. Existia um gargalo grande que era a destinação desses animais, porque esses animais, como eu disse, eles foram criados em um sistema que valoriza a sua agressividade, ou que induz a agressividade do animal. Então, a apreensão desse animal, o transporte desse animal e a destinação eram questões dificultosas, para uma atuação mais profícua ao combate das rinhas. Pensando nesse dificultador, nós propusemos ao Centro Universitário de Formiga, a UniforMG, um projeto de reabilitação dos galos de rinha. E o professor Dênio Garcia, ele criou uma metodologia que, agora já testada por mais de 2 anos, demonstrou-se ser eficiente para reabilitar esses animais. Esses animais com alguns meses de curso, como a gente brinca, que chama de curso, eles já estão aptos ao convívio social e depois eles são adotados por pequenos produtores rurais que são indicados pela Emater. Hoje, o projeto de reabilitação ele já foi replicado também em Uberaba, uma parceria com a Uniub, através do professor Cláudio Iude. E também, Alex, nós tivemos uma disciplina na UFMG, na escola de zootecnia, para que fossem estabelecidas tecnicamente essas estratégias de manejo dos animais, do transporte, da reabilitação e depois até da adoção desses animais, para que nós pudéssemos compartilhar com outras partes do estado e até com outros estados da federação que nos solicitam esclarecimento a respeito desse projeto que é inédito no Brasil. E aí você pergunta se houve recentemente alguma mudança na legislação. Na verdade, houve uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal há poucos dias atrás, e por meio da qual tornou proibido o abate dos animais apreendidos em fiscalização. Então, antes, essa era uma prática recorrente, justificada aí pela dificuldade de destinação desses animais. Essa decisão, então, proíbe essa estratégia de abate do animal e felizmente em Minas Gerais hoje, por iniciativa da SEDEF, com os valorosos parceiros que eu já citei, ela possibilita a reabilitação desses animais, e possivelmente aí uma vida mais feliz, até o tempo que lhes resta. Eu quero falar que há muitos anos, antes de ser criada a SEDEF, era recorrente a Polícia Ambiental se reportar ao Movimento Mineiro pelos Direitos Animais para que a gente recebessem esses galos explorados em rinhas, e a alternativa era encaminhá-los para creches e asilos. E aí eu perguntei, mas por que para creches e asilos? Eles falaram para transformar em sopa. Era isso. Eram transformados em sopa. Então, quantos galos tiveram esse destino? A partir do momento que se criou
O GEDEF, que depois emancipou para a SEDEF, eles mudaram completamente essa realidade e estão expandindo essa cultura por Minas Gerais. Já tem mais de uma unidade, né? A doutora acabou de colocar para nós. Agora, tão importante quanto isso é a população despertar sua consciência para o absurdo dessa prática, que ainda é muito comum em Minas Gerais, e exercer a sua cidadania denunciando. Não cabe mais mineiras e mineiros em todos os rincões de Minas se depararem, saberem que há rinhas, não só de galos, mas também de canários, mas também de cachorros, pitbulls principalmente, e verem isso com naturalidade. Isso é inadmissível, a população não pode ser conivente com essa barbárie que nos desumaniza, que nos violenta, que nos embrutece. Como bem foi dito anteriormente pela doutora Luciana Imaculada, nós temos a teoria do elo, ou teoria do link, que fala sobre a insensibilidade do ser humano com os animais, né? A promoção da violência contra os animais não humanos acaba refletindo também nos vulneráveis da nossa espécie. Tráfico de animais silvestres. Como se dá a atuação do Ministério Público, promotora de justiça Luciana? E eu ainda pergunto se as punições hoje são eficientes ou a legislação precisa passar por uma reforma, uma melhoria. De fato, existe uma necessidade de aprimoramento da legislação, pois hoje o tipo penal do artigo 29, ele pune com a mesma pena aquele que transporta, captura um animal com aquela pessoa que tem o animal na sua residência. Mal comparando, seria como punir o traficante com a mesma pena do usuário. Então, há necessidade de um aprimoramento na legislação para que haja uma punição efetiva para aquelas condutas que são mais gravosas, né? Nós estamos pensando aqui principalmente em traficantes de animais, pessoas que retiram grandes quantidades de animais da natureza e causam aí prejuízos, né, tanto ao bem-estar desses animais como também ao ecossistema. Não obstante nessa necessidade, a coordenadoria tem feito um esforço junto aos órgãos de Estado, né? Nós temos um grupo de trabalho formado pela Polícia Militar de Meio Ambiente, a Polícia Civil, o IEF, o IBAMA, a SEMAD, a Polícia Rodoviária Federal. Nós atuamos estrategicamente naqueles casos que chamam mais atenção, aqueles alvos, né, que nós sabemos que fazem desse tráfico, né, o seu meio de vida. E temos feito um trabalho conjunto no combate ao tráfico de animais silvestres, pensando também em crimes associados, como os maus tratos aos animais que inevitavelmente eles estão presentes, pensando também em crimes contra a ordem econômica e tributária, geralmente estão associados também à falsificação de selos públicos, como as anilhas, e também a formação de quadrilha ou bando. Dessa forma, nós temos tido casos de sucesso em que houve a identificação e também o desmantelamento de quadrilhas que atuavam especificamente com o tráfico de animais silvestres. Como é que é a atuação do movimento mineiro em relação ao tráfico de animais? Não chega com tanta frequência para nós diretamente, mas nós sabemos, como eu disse há pouco, que Minas Gerais está na rota, está no coração do tráfico de silvestres. Importante destacar também que são os 3 maiores tráficos no mundo: tráfico de silvestre, tráfico de armas e tráfico de drogas. Então, um e outro podem eventualmente estarem associados. Outro destaque também que eu gostaria de colocar é que a cada 10 animais sequestrados da natureza, somente um sobrevive. E, mais uma vez, destacar a importância da construção de outras culturas, do investimento continuado na educação da população para um outro olhar em relação a esses animais. Porque só existe o traficante, só existe o comércio, porque tem quem financie, né? Tem quem financie. E também exaltar, enfatizar o fundamental trabalho integrado de todos esses órgãos, uma vez que não só existe a corresponsabilidade constitucional, mas também na prática. Cada um, por mais empenhado que esteja, por maior que seja a sua competência, ele não consegue abarcar todas as demandas. Então, há uma logística que determina a obrigatoriedade da integração
do trabalho integrado de todos esses órgãos, né? E aí aproveitar, doutora Luciana Imaculada, nós estamos no período do PPAG, que é o Plano Plurianual Governamental, que destina orçamento público para as diversas demandas, e aí no caso presente para os animais não humanos. É fundamental que o Corpo de Bombeiro, que a Polícia Ambiental, que o IEF sejam estruturados com a quantidade e a diversidade de equipamentos suficientes e necessários para que possam agir, assim como a capacitação contínua e integrada de todos esses agentes em favor da fauna, né, dos animais, né, o termo que a gente tem usado, não só domésticos, mas também silvestres e os cavalos. Quando estávamos conversando com a promotora Luciana a respeito desse podcast, ela citou um termo que eu até destaquei nas minhas anotações, achei muito interessante. Gostaria que vocês falassem a respeito, que é o especismo. Queria que a promotora começasse explicando esse termo para o nosso ouvinte. Então, é um tema que não é novo, né? Gary Francione já falava do especismo, ele falava que havia uma esquizofrenia especista, na verdade, né? Porque a mesma pessoa que tem um cachorro dentro da sua família, que ela considera como integrante da sua família multiespécie, né? Que dorme na mesma cama que essa pessoa, ela também come espécies animais, né? Ela veste espécies animais. Ou seja, nós colocamos na nossa esfera de consideração moral algumas espécies e esquecemos completamente de outras espécies que também vivenciam os mesmos sentimentos. A Declaração de Cambridge, ela nos assegura que os animais, né, os vertebrados e algumas espécies invertebradas também, como polvos, elas partilham conosco sentimentos como sofrimento, como alegria, e essa é uma verdade sobre a qual nós não podemos mais alegar ignorância, né? Então, é muito importante que nós tenhamos, né, como objeto de consideração todas as espécies animais. A nossa Constituição Federal, ela protege todas as espécies da fauna, sejam elas domésticas, sejam elas silvestres, exóticas ou da fauna brasileira. Então, fica aí uma questão para nossa reflexão. Por que protegemos tanto alguns animais e nos esquecemos de outras espécies que são, às vezes, que são às vezes até mais inteligentes, né, que aquelas espécies com as quais nós convivemos. Eu vou dar um exemplo aqui de uma espécie que é muito maltratada. Os porcos, por exemplo, eles têm um nível de inteligência superior aos dos cachorros, né? Alguns trabalhos indicam isso. E nós, de fato, preferimos ignorar aquilo que ocorre dentro das granjas, dentro das celas de gestação. Eu não tenho dúvida que os animais usados pelos seres humanos para a produção de alimentos são os mais maltratados, né? Então, que fique aqui para nossa reflexão e também possa nos influenciar nas tomadas de decisão que nós tenhamos aí pela frente. Opinião da Adriana? Falar de especismo ir na raiz do que nos move, né? Eu que sou vegana, foi um dos primeiros termos que eu aprendi, né? E somos chamados de radicais, somos mesmo, porque a gente vai na raiz, né? Na realidade, sem esse capitalismo que nos cega, que nos corrompe, que nos manipula principalmente. E a gente tem nos nossos estudos, nas nossas conversas dos movimentos de proteção animal, que amor é esse que ama uns e come e explora outros? Que amor é esse que ama cão e gato, mas vai para um rodeio, para uma vaquejada? Que amor é esse que protege, que ama, que exalta, que abriga, que acolhe um cão e um gato, mas devora um porco sobre a mesa, né? O animal mais explorado é da culinária mineira, e aí tem vários outros, mas eu vou me ater aqui aos porcos, que são os animais que mais relutam. Quem já visitou um abatedouro, quem vive na zona rural, sabe do que eu estou falando. São os animais que mais gritam, que lutam pela vida até o último instante. E aí queria falar de uma frase da Clarice Lispector,
sobre a questão da humanização. A gente está falando de especismo, eu tomo a liberdade de falar um pouco sobre isso também, a questão da humanização, que eu acho que é muito prejudicial, né? Os animais não humanos, eles não querem ser tratados como humanos, eles querem ser tratados como a espécie deles determina, né, as condições de bem-estar. Então, a Clarice Lispector falou uma vez, e eu me identifiquei muito com ela, eu não humanizo os animais, eu que me animalizo. E aí lembrar, então, que especismo, primeiramente, lembrar que nós também somos animais, né? Nós somos animais humanos. Por que que a gente acha que tem o direito de fazer o que fazemos com as outras espécies? E aí eu trago também um outro conceito que eu acho muito importante, que é o ecocentrismo, contrapondo o antropocentrismo, em que a gente arrogantemente se colocou no topo da pirâmide, criou uma pirâmide, nos colocando acima de todos os outros seres que constituem, né, o planeta, não só os animais não humanos, mas também as águas, né? Nós estamos vivenciando aí uma crise hídrica, as matas. Lembrando então que nós somos apenas mais um componente do planeta chamado Terra. Falando sobre veículos de tração animal, o Ministério Público tem uma atuação muito forte nessa questão e está prestes a lançar um projeto piloto em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, que visa a regulamentação da atividade e a implantação de políticas públicas que assegurem a segurança da atividade e condições de bem-estar para os animais. Pode nos dar mais detalhes desse projeto, promotor? Nós fizemos um diagnóstico em 18 municípios na região metropolitana e um trabalho conjunto da SEDEF com a Central de Apoio Técnico do Ministério Público, a SEAT, e em 18 municípios visitados nós observamos que a totalidade desses municípios, na ocasião, não haviam ainda regulamentado a atividade e não tinham uma política pública para evitar os maus tratos e garantir a segurança do trânsito. E um dado chocante desse diagnóstico foi constatar que dos cerca de 400 animais avistados durante as diligências, né, foram 18 municípios, apenas um tinha condição nutricional considerada adequada. Todos os demais desfrutavam de condições físicas ruins. Muitos animais foram flagrados, né, carregando peso muito superior às suas forças, e muitos deles assim com lesões físicas. Então foi um trabalho assim que nos deixou muito consternados. E para fazer frente a essas informações, né, os promotores de justiça receberam seus relatórios, a coordenadoria também disponibilizou material de apoio. Adicionalmente, agora nós estamos trabalhando junto com a doutora Monique Mosca, uma promotora de justiça muito atuante na defesa dos animais na comarca de Ibirité, em parceria com o município, visando não só a regulamentação da atividade, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro, né, o emplacamento das carroças, mas também a implantação de políticas públicas de acolhimento dos animais que são usados no serviço de tração animal. Parte dessa ideia também surge, né, a partir de uma ação que foi realizada aqui em Belo Horizonte, junto com o Dr. Júlio César, né, da 15ª Promotoria, e o município de Belo Horizonte, que culminou na celebração de um termo de acordo que resultou, então, na criação de um abrigo público municipal para acolhimento dos equídeos, e agora, como ações subsequentes, né, o emplacamento das carroças através da BH Trans e a microchipagem dos animais, né, o licenciamento desses animais que eventualmente tenham condições físicas de executar esse trabalho. Fato é que dentro do município de Belo Horizonte hoje há uma legislação que impõe o findar dessa atividade, né, em 10 anos. Há uma tendência, né, aos municípios de grande porte proibirem essa atividade, como é o caso de Juiz de Fora, né, que recentemente também aprovou uma legislação e a legislação já está em vigor, porque há estudos que demonstram que o meio ambiente urbano, por si só, ele não é adequado para os equídeos. Esses animais, eles não são adequados à vivência urbana. Só de estar no meio urbano, atrelado a uma carroça, ainda que esteja sendo adequadamente manejado, esse animal não desfruta de condições favoráveis de bem-estar. Então, o ideal é que esses veículos de tração animal, eles não sejam admitidos nas cidades, né, tendo em vista aí a quase impossibilidade de se assegurar que esses animais
animais desfrutem de condições mínimas de bem-estar. Caso isso não seja possível, nós temos aí poucos municípios, né, que proíbem, então nós precisamos instar aos municípios a regulamentar essa atividade, né, conforme determina o Código Brasileiro de Trânsito, e também que esses municípios se estruturem, né, para acolher aqueles animais que eventualmente forem apreendidos em situação de maus tratos, aqueles animais que forem abandonados, e também aqueles animais que não puderem mais trabalhar. A maioria dos municípios não dispõe dessas estruturas, então esse é o nosso objetivo, né? Tornar a atividade, quando a atividade for permitida, torná-la mais segura aos animais e também aos seres humanos. Adriana, mais uma vez um tema que requer uma mudança cultural muito complexa, né? Com certeza, animais explorados para atração é uma das nossas pautas mais importantes, de longa data, e a gente vem, ao longo desses anos, investindo na mudança da consciência da população, né, estimulando para que não haja a contratação desse serviço, não só da carroça, mas também da charrete. Né? Petrópolis já proibiu as charretes para o meio turístico e 10 capitais brasileiras já proibiram as carroças no meio urbano. Como bem a doutora Luciana Imaculada falou, esse espaço não é de forma alguma adequado para acolher um animal como esse, que precisa, para ter as suas 5 liberdades garantidas, o seu bem-estar, ele precisa do campo, ele precisa de espaço para correr. Né? E aí, mais uma vez, a minha chamada. O que você financia quando escolhe contratar uma carroça? Belo Horizonte, infelizmente, completa quase 11 anos descumprindo a lei que regulamenta essa prática, que no passado, né, já vão aí 20 anos desde que a gente propôs a proibição e não conseguimos naquela época, né? O Ministério Público caminha com a gente fortemente, pressionando para que essa lei seja cumprida no processo de transição para a libertação definitiva desses cavalos. E aí, de tudo e muito que precisa ser feito, né? Recentemente foi disponibilizado o abrigo, que é um dos pilares sustentadores desse processo de transição, mas nós precisamos urgentemente saber efetivamente, afinal de contas, quantos cavalos existem em Belo Horizonte, na região metropolitana, quantos carroceiros e quantas carroças. São esses 3 dados que são fundamentais para que a gente possa avançar nesse processo de libertação dos cavalos em Belo Horizonte e sirva de exemplo para estimular o interior. Uma vez que aqui é capital de Minas Gerais, nós temos a obrigação de ser referência nas políticas públicas de proteção animal, de cães, gatos, cavalos, silvestres, enfim. Falamos aí de diversos temas ligados aos direitos dos animais. Agora eu deixo o espaço aberto para as considerações finais da promotora de justiça Luciana Imaculada de Paula e da Adriana Araújo. Então, Alex, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de ocupar esse espaço aqui no Vox, um espaço importante do Ministério Público de Minas Gerais, e poder falar da defesa dos animais, da atuação da Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna do Ministério Público de Minas Gerais, que é uma estrutura única e inédita no Ministério Público brasileiro e que tem se dedicado, junto com os promotores de justiça, junto com o movimento, né, de proteção dos animais, os outros órgãos públicos incumbidos da defesa dos animais também, a construir, né, um mundo menos hostil aos animais. É um desafio, é uma responsabilidade muito grande falar por eles, falar por aqueles que não têm voz, que embora tentem e façam isso da melhor forma, eles não conseguem de forma eficiente defender os seus próprios interesses. Eu sinto o peso dessa responsabilidade e sei que a coordenadoria tem se esforçado a realizar essa missão que pesa sobre si. Não poderia deixar aqui de agradecer aos promotores de justiça que atuam conosco, aos servidores da coordenadoria, aos estagiários e também às promotoras de justiça que cooperam na coordenadoria, doutora Anelisa Cardoso Ribeiro, doutora Monique Mosca Gonçalves e doutora Lília Marota, que tem tornado, né, essa missão muito mais agradável
essa caminhada muito mais agradável. Agradeço ao Dr. Carlos Eduardo, coordenador do CAOMA, Dr. Jarbas, que tem dado suporte à coordenadoria, tem estruturado e nos dado condição, né, de prosseguir nessa tão importante missão que nós encaramos com a maior responsabilidade. Muito obrigada. É com grande satisfação que eu lembro quando o Dr. Luciano Badini nos chamou, enquanto Movimento Mineiro pelos Direitos Animais, falando que a gente estava dando trabalho demais para o Ministério Público, tamanha quantidade e diversidade de demandas que a gente trazia. E aí precisava se estruturar um órgão que acolhesse com a competência, com a condição de atender, né, tudo que estava chegando. E aí ele nos deu a grata satisfação de criar o GDF, Grupo Especial de Defesa da Fauna, e nos deu a notícia que tinha uma promotora vocacionada chamada Luciana Imaculada, esse ser de luz, né, que hoje em dia é uma grande parceira e que eu, enquanto coordenadora do Movimento Mineiro pelos Direitos Animais, um movimento que foi criado há quase 20 anos, com a principal característica de integrar, de estimular, de envolver todos os segmentos da sociedade para criar leis e políticas públicas de proteção animal. Hoje em dia a gente não consegue se enxergar sem ter doutora Luciana Imaculada e a CDF para poder avançar nos trabalhos. Eu gostaria de elencar alguns dos grandes desafios que a gente, atrevida, ousadamente, revolucionariamente, ineditamente abraçamos e fomos vitoriosas. Uma das primeiras vitórias foi a destinação das aliás, as elefantas Guida e Maia, de Paraguaçu, de Minas, para o Santuário dos Elefantes, inédito no Brasil também, e ele foi inaugurado com essas duas aliás. Nós tivemos também a reabilitação de galos explorados para rinhas, vários casos, né, doutora? A derrubada da 48ª vaquejada em Governador Valadares, uma das maiores do Brasil, concorrendo inclusive com as do Nordeste. A manutenção das capivaras na Lagoa da Pampulha, que durou 5 anos e rendeu muitos e muitos noticiários. Hoje em dia nós somos referência no Brasil em termos de política pública de manejo ético de capivaras no meio urbano. Também as cobras exploradas absurdamente num evento que haveria em Inhotim, em comemoração aos 10 anos. Eles iriam fazer uma menção ao artista plástico Tunga e assim que soubemos, imediatamente ligamos para a doutora Luciana Imaculada e ela é para já. Então, assim, há um entrosamento muito grande, a gente se completa, né? A gente na base, ela aqui ocupando o poder público, sendo fiscal da lei e fazendo essa legislação acontecer, porque não adianta a gente criar leis maravilhosas que não sejam executadas, que fiquem engavetadas. Então, essa é a grande característica para nós, enquanto movimento de proteção animal. O Ministério Público faz valer a legislação, cada vez mais comprometida com os animais não humanos. Teve também os quase 50 pitbulls absurdamente explorados em rinhas na região metropolitana. Assim, né, que chegou essa demanda por outras vias, o Ministério Público assumiu essa responsabilidade e é importante a gente trazer esse caso também. A denúncia da empresa Granado, que absurdamente usou animais explorados em circo para ilustração dos seus produtos. E eu tenho a grata satisfação de falar que nós, enquanto Movimento Mineiro pelos Direitos Animais, foi o primeiro desafio nosso, proibimos animais em circos em Belo Horizonte e depois em Minas Gerais. E assim que nos deparamos, então, com essa vitrine toda decorada com animais em circo, fizemos a representação que resultou em R$50 mil que foram destinados para a produção da cartilha Animais Não Humanos e para os animais silvestres também advindos do sofrimento. Teve também, não poderíamos deixar de esquecer, o quão importante foi a atuação da CDF nos animais vítimas do crime em Mariana e em Brumadinho. Um plano emergencial exitoso que destinou toda a força-tarefa para que esses animais fossem acolhidos. Também a ação civil pública contra o comércio de animais no Mercado Central, envolvendo 3 promotorias de saúde, de meio ambiente e direito do consumidor. Cavalos em carroças, como a gente bem colocou. A cartilha Guarda Responsável, que bicho é esse? Salvo engano, foi um dos primeiros materiais educativos
proporcionando conhecimento para as escolas. E o mais recente, Diálogos com a Proteção Animal, né? Uma iniciativa maravilhosa que visa capacitar, dar conhecimento para a proteção animal. Foram 8 encontros e eu já estou pedindo à doutora Luciana Imaculada aqui em primeira mão que o ano que vem a gente continue esse trabalho tão importante. Teve mais um. Nós derrubamos 2 leilões de cães da Polícia Militar. Foram 7 anos de intenso trabalho e aí não poderia deixar de esquecer doutora Lília Marota, que caminhou de mãos dadas com a doutora Luciana Imaculada para que a gente superasse esse desafio. Minas Gerais, a Polícia Militar de Minas Gerais, né, que tem o seu valor, uma das polícias mais respeitadas do Brasil, não mais leiloa nem cães nem cavalos. Conversamos com a promotora de justiça Luciana Imaculada de Paula, coordenadora estadual de defesa da fauna do MPMG, e com Adriana Araújo, coordenadora do Movimento Mineiro pelos Direitos dos Animais. Obrigado então e até uma próxima oportunidade. Ouça outros episódios do Vox no site do MPMG e nas principais plataformas de streaming. Aproveite para seguir o Ministério Público de Minas Gerais nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Obrigado e até o próximo Vox.